Fala galera, a gente começa agora mais um Vitral Podcast. Eu tô rindo aqui porque a gente tava rindo antes, né? É bom quando a gente começa nessa vibe legal, né? Sim, já tava distraído, zoando aqui. O convidado é gente boa, então a gente começou na vibe legal. Hoje não vou falar quem é ainda, tá? Surpresa, você não tá vendo na descrição aí. Mas é o seguinte, galera, eu sou Bruno Santana, começar me apresentando, e esse é o Madison Barreto, né? Isso aí, não preciso nem falar meu nome, vocês já ouviram? Vocês já ouviram, exatamente. Fala aí seu nome. Madison Barreto. Opa, coisa Cara, a gente maravilha. Pode abrir pra câmera dele aí, o Ed, só pra gente falar isso. Toda vez que a gente vai se apresentar, a gente nunca sabe. Às vezes a gente fala o nome junto um do outro. Entendeu? Eu vou falar, esse é o Bruno, senão a gente faz um jogralzinho. Não. Tem vezes que eu fico esperando que ele vai falar meu nome, ele não fala, e eu sou o Madison. Quando eu gravo podcast é sempre assim, eu falo, eu tô aqui hoje com o João Pedro. Se apresenta aí, João, qual que é o seu nome? Eu sou o João Pedro. Aí quando fala assim, você apresenta, a pessoa fala, eu sou o João Pedro. E é só, e acaba, né? Fica aquele climão. Nossa, às vezes eu me apresento muito, entendeu? Eu falo, eu tenho 22 anos, eu sou designer e tal. E a pessoa vai lá e se apresenta assim, eu sou o João. Aí eu fico tipo assim, Fica desbalanceado. que vergonha, mano. Era isso. Vão achar que eu sou egocêntrico, tá ligado? Perfeito. Então Mas vocês já vamos lá. viram que hoje vai ter muito papo, né? E é o seguinte, se você gosta desses papos que a gente tem aqui, você tem a oportunidade de contribuir. É muito legal porque tem uma galera começando a entender isso, né? Sim, muito mano. massa, que a galera às vezes acha que é assim, nossa, eu preciso doar só se for um valor muito grande. R$1.000, é isso, Madison? Não, R$2 que você Dois, doar, três, dois, Mas que você doar R$1.000, dois a gente não recusa. 2.000 também, pode. Mas enfim, galera, você tem a oportunidade aí de contribuir com esse podcast. Você também tem a oportunidade de ser patrocinador desse podcast, a sua marca aparecer aqui, a gente fazer propaganda aí do seu produto. Falar em patrocinador, Madison? Sim, temos o primeiro patrocinador. Que coisa do Vitral. linda. Estão vendo as nossas novas canecas? Pega a sua aí também. Não, Gabriel, eu olha só. posso falar desse patrocinador? Pode falar. Mano, de verdade, às vezes eu faço umas canecas, mano, Sim. que sai um azul caneta, entendeu? Sim, mano. Tipo assim, era pra ser preto, sai azul caneta, entendeu? Olha, É difícil achar um bom. olha essa Qualidade, cor, olha essa qualidade. cor. Isso, segura. Mas a gente tem canecas novas aqui do Vitral Podcast, produzidas pela Imaginar Cara e Canecas. O Ed tá colocando na tela pra gente, tá aí. A Imaginar Cara e Canecas tem um site, você pode produzir sua caneca lá, tanto no estilo da nossa aqui, com sua marca, com seu texto, a arte que você fizer, mas também eles fazem caricaturas. Você pode mandar sua foto ou fotos de alguém que você queira presentear e eles vão produzir uma caricatura para sua caneca. Então, você pode fazer pequenas quantidades, uma caneca, 2 canecas, ou para quantidades, tipo, se for fazer uma conferência, faça com a cara e caneca a sua caneca. E eles entregam para todo o Brasil, é só acessar o site imaginar.caricanecas.com, espero que eu esteja falando certo. E tem o Instagram também, tudo vai estar na descrição lá do YouTube, a gente vai colocar no nosso Instagram também. E eles estão com uma promoção esse mês de setembro, aniversário de 1 ano da Imaginar Cara e Canecas, e qualquer pedido com 15% de desconto. Show. Então faça... E aí, só para eles saberem assim, nossa, o pessoal ferviu alguma coisa, a gente tem anunciado no Vitral. Quando for fazer, manda uma mensagem para eles, olha, eu vi no Vitral e tal. Enfim. Muito obrigado a Laís, principalmente aí, a empreendedora da Imaginar Cara e Canecas, pelo apoio aqui ao podcast e ao Vitral Podcast. Mas é isso. Show. Bora pro convidado? Bora. Amém. A gente tá... Amém. Convida crente. Glória a Deus. Crente é isso, né? Mas hoje a gente tá recebendo o Gabriel Pacheco, do Efeito Prisma. Se presente aí, Gabriel. Bem-vindo à nossa casa. Então, meu nome, né? Quem é você? Meu nome é Gabriel. Aí já era, né? Acabou de falar disso. É isso, essa é a minha identidade. Agora é aquela hora de ser design, blá, 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 agora vai. Pô, já posso introduzir vai. um assunto denso aqui? Por favor, vai. Conta seu testemunho. Mano, não, vou contar o testemunho da pós-modernidade. Tá bom? bom. Vou começar assim. Aqui é assim, tá? Mano, é porque, tipo assim, basicamente, a pós-modernidade ela é marcada pelo desenraizamento. Coisa né? linda. Coisa linda nada. Olha só, velho. O tempo todo a gente tá se desconectando daquilo que a gente pode chamar de casa, entendeu? Isso é interessantíssimo. Tem um livro que eu li recentemente que vai lançar pela Pilgrim. Sim. Inclusive, eu poderia ter usado essa pra fofoca reversa no final do podcast. Vale, Ok. mas... Enfim, Afinal, a gente lembra chama Para Que Servem os Cristãos, do Jake Meador. Quem fez o prefácio, inclusive, foi o Guilherme de Carvalho. Opa, gosto. Sensacional. E ele fala um negócio muito interessante que é o seguinte: basicamente, não adianta. É uma coisa muito bacana. Ele fala assim: a humanidade abandonou a Terra.
né? A humanidade, a modernidade alcançou a maturidade quando mandou o Sputnik para o espaço. Que foi o primeiro passo em direção a sair da Terra, né? Esse desejo de sair desse lugar que a gente chama de casa, né? E disso vai desenraizando, né? Você desenraiza da terra, você desenraiza da natureza, você desenraiza do seu país, você desenraiza de qual é o próximo passo? Da família. Então, isso é um ponto muito chave do que o Jake Meador fala no livro, que é o seguinte: não adianta os conservadores defenderem a família se eles não defendem a natureza. Muito doido, né? Porque ambos são um desenraizamento. Você precisa defender um enraizamento abrangente, completo, né? Muito massa, muito massa. Enfim, então... Falando isso só pra dizer o seguinte: eu sou mineiro de Minas Gerais. Perfeito. Não. É Cara, isso o cara... Pô, é muito bom. É esse tipo de convidado que o Vitral traz pra você. Então, essa foi a apresentação dele. Não aceito menos que É isso. isso, Gabriel. É isso, Então, eu sou mineiro. É assim, chegou assim. Isso tudo pra Falou. falar que eu sou mineiro. Tá bom, Perfeito. vamos lá. Eu sou designer há 3 anos. Sim. Mas eu mexo com vídeo desde que eu tenho 7 anos de idade. 7. 7 Coisa anos. boa. O pequeno Gabriel. Assistindo Star Wars. Viu a Padmé junto com outras 5 Padmés iguais. Eu fiquei, uai. Uai. Como que isso Mineiro mesmo. Como que isso aconteceu? Aí minha tia falou assim: isso é efeito de câmera. Desde então, eu fiquei fascinado com o efeito especial. Então, desde 7 anos, eu já mexo com cinema, entendeu? Tipo assim, fazia filme caseiro e tal. Você até já fez uns curtas, né? Já fiz uns curtas. Legal. Mas assim, só tem um que tá publicado. E ele eu não vou passar. Vai estar na descrição. Não vai estar, não. Tá secreto. O título é super um código secreto, enfim. Mas enfim, então eu mexo com vídeo há muito tempo, né? E foi a partir disso que a gente criou o efeito Prisma, né? Começou com eu e o João. Sim. Que eu citei ali na abertura. Sim. Eu e o João, a gente tem esse projeto aí que a gente chama de efeito Prisma, que é bem parecido com o Vitral. Opa, é verdade. Os dois são vidro. Mas não tem problema vocês terem copiado, tá tranquilo. Tá de boa. Tá de boa, a gente já desculpou vocês, tá De tudo boa. certo. Amém, amém. Que bom que vocês não vão processar a gente. Tá tudo bem. Tá Amém. tudo certo. Porque assim, Vitral e Prisma são 2 vidros coloridos, né? Isso. Tem tudo a ver. Mas Pô, e a mesma ideia, você viu os nossos slogans sob as cores da realidade? A ideia da luz tá passando pelo vidro e causando algum efeito, né? Então, a gente copia, mas não faz igual mesmo. Não, mas assim, eu super defendo essa ideia, porque novamente, a modernidade vai ser a mais citada nesse podcast, tá bom? Perfeito. Porque a modernidade é a nossa relação de amor e ódio, né? Sim. Mas, a gente tem essa tara pela autenticidade, né? Sim. A originalidade, a gente quer ser original, né? O C.S. Lewis até fala disso no primeiro artigo do Reflexões Cristãs. Não sei se vocês já leram, mas Ainda não. Eu acho que é o livro mais complicado de todos os livros lançados pelo Thomas Nelson. Mas no primeiro artigo ele fala: como que eu posso desenvolver uma teologia em cima da produção cultural cristã, né? E ele fala o seguinte: os críticos, né, literários, eles vão defender, eles vão dar moral ali pro artista, aquele que for mais original, né? Sim. Eles vão chamar ele de original. E o C.S. Lewis vai contestar isso veementemente. Ele vai falar: não, só Deus é original, né? Só Deus cria ex nihilo, só Ele cria a partir do nada. Então, assim, todos nós criamos a partir de algo. Sim. Então, eu gosto muito daquele livro best-seller, pequenininho, do Hobby como Artista. Sim. Eu acho sensacional, porque o Hobby como Artista é fundamental. A gente... Poxa vida, toda a realidade flui de algo maior. Sim. Né? Então, como que a nossa criatividade não poderia fluir de algo maior também? Eles falam que a originalidade é a arte de esconder bem a fonte, né? Amém. A realidade é essa. Exatamente. A realidade é essa. Não existe ninguém original, existem bons ladrões. Exatamente. Picasso defendia muito isso. Porque toda criação que a gente é capaz de fazer vai ser a partir de conexões do que já existe, né? De Total. reinterpretar a realidade. Eu vou conectar... A gente começa a conversar aqui, eu pego uma coisa que você falou, com uma coisa que ele falou, com uma coisa que eu já tinha lido, com uma música que eu vi, com um filme que eu vi, conecto e crio algo. Exatamente. Mas aí o que vai ter de original no meu é a forma como eu consegui conectar É a o síntese. que já É criaram. a síntese, sim. É a síntese, exato. é a síntese do que você criou. Mas não é uma síntese no sentido de que você pega uma tese e uma antítese, né? Sim. Não é nesse sentido dialético do Sim. Hegel. É mais uma síntese no sentido de que você pega duas coisas diferentes e combina. Né? E a partir dessa combinação do diferente,
aí que tá o casamento. Sim, Né? O casamento é a junção de dois Nasce diferentes. algo ali, né? Exatamente. Nasce algo, E o Makoto Fujimura, no livro dele, que lançou recentemente também, O Arte e Fé, Sim. ele vai falar disso. Ele vai falar de que o novo vem justamente dessa junção. Né? E eu acho isso muito interessante, porque ele coloca como se o artista cristão é aquele que tem a ajuda do Espírito Santo para criar algo novo. Né? E ele fala assim, o artista não está procurando por um lugar, Sim. ele está criando um lugar. Né? E aí isso pode bater de frente com essa questão da originalidade, né? Mas não. Porque existe uma novidade. Sim. Mas não é uma novidade original. Mas existe uma novidade. Isso que tem que ter em mente. Enfim. Esse podcast vai ser metralhadora de indicações de livros, porque Exatamente. Não vai dar. Mas, cara, já foi uns 5 aqui já em foi, 10 minutos já de conversa. Já de cara. Mas deixa eu puxar um negócio aí, que tem tudo a ver com o que a gente com certeza vai falar muito aqui, que é sobre essa questão do cristão produzindo arte, produzindo cultura e etc. Você falou sobre referência. E uma coisa que eu acho que os cristãos pecam muito, a gente falou disso em alguns episódios aqui, às vezes falta referência para o cristão. E falta referência por causa de algo que você fala muito, que é essa divisão do cristão, né? Que o cristão faz com a cultura. Aí eu já não preciso nem fazer a pergunta, né? Fala. Tá, amém. Pera aí, segura aí, porque eu vou complementar a pergunta Vai lá. dele, pegando uma fala, não sei se foi sua ou se eu vi na página do Prisma mesmo, que pode ter sido sua também. Mas que vocês fizeram um concurso cultural? Foi esse o nome mesmo que vocês usaram? Um concurso. Concurso, beleza. E que teve muita gente que produziu, teve muita coisa boa. E aí agora eu não sei se você falou isso fora do ASC. Eu tô achando que você falou isso no encontro de autores, a gente precisa. Mas que você disse, ou alguém lá disse, que sentiu um pouco de falta nas criações das pessoas. Ah, lembrei, não foi nem você, foi o Davi que falou isso. Que sentia um pouco, parecia que faltou um pouco da galera que estava criando, de beber um pouco de referências fora do meio cristão. Entendeu? Que tava assim, que via assim, tinha muita criação boa, só que você conseguia, assim, isso aqui foi a referência que a pessoa teve, você conseguia puxar um pouco a linha, entendeu? Parecia que o pessoal só bebia da mesma fonte, todo mundo estava bebendo do mesmo lugar. Vocês acabaram sentindo um pouco disso. Complementando a pergunta dele, jogando a bomba aí na sua mão. Amém. Eu trabalhei por 2 anos na comunicação da Igreja Batista Central, que hoje não é mais Igreja Batista Central, é Igreja Central, né, do Paulo Mazzoni. E trabalhei lá como analista de comunicação. E a coisa que eu mais achava sensacional é que sempre a gente encontrava o Instagram de alguma igreja copiando a gente. O design nosso. Sim. E eu ficava tipo assim, gente, caramba. E eu pensava assim, pô, mas a gente também tá copiando, né? Mas quem que a gente tava copiando? Da Hillsong? Da Bethel? Da Mosaic? Não. A gente tava copiando de revista cultural que não tinha nada a ver com a igreja, entendeu? Eu acho que isso é muito fundamental, o que diferenciava ali o design da Central, e eu tô falando disso assim, com esse ar assim, porque não sou eu que criava, né? É o Diogo Oliveira, inclusive o melhor designer que eu conheço, Diogo Oliveira. O Instagram dele é Diogo Lives, tá? Fica aí a recomendação. Porque eu vou recomendar muita coisa hoje. Amém. Pega seu caderninho aí, tá? Pega seu caderno e anota as recomendações. Mas enfim, então, eu acho fundamental esse negócio da gente realmente sair da bolha. Sair da bolha. E eu acho que tem 2 movimentos de sair da bolha que são importantes, né? O sair da bolha para buscar referências e o sair da bolha para expor o que você criou. Para realmente... Poxa vida, sua arte vai ficar no canto ali do palco da igreja, sabe? Tipo assim, pra quê? Sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem um espaço maior, né? Enfim, a gente até pode conversar mais depois sobre isso, mas sobre a questão do coletivo, né? Sim. Mas assim, eu acho que... Eu até criei um conceito esse final de semana. Tentem descobrir o que significa, beleza? Olha só. É um movimento artístico chamado agnoleonismo. Agnoleonismo. Tenta adivinhar. Cara, eu tô com medo de passar vergonha aqui. Vamos lá. De onde que veio? Agnus Dei, o que significa? Eu não lembro. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Okay. O que é agnoleonismo? Leão de Deus? Tem um agno ali, pô. Gente, agnoleonismo é a galera que só sabe pintar cordeiro e leão. Perfeito. Caramba. Mano, eu tinha que canonizar esse negócio. Porque
Como que não existe esse movimento artístico ainda? Tem. Porque ele já existe, ele só não tem nome. É claro, né? verdade. Aí eu falei, Tem algumas igrejas, eu acho isso muito legal, de durante o culto ter alguém pintando um quadro, só que sempre é leão ou cordeiro. Aham. Quase não, sempre. total. Sim. Quer ver? Tem um... A culpa é do Lewis, isso. É, A culpa é do C.S. Lewis. tem um... Puxa vida, agora eu esqueci o nome do brother, mano. Mas é um brother que pinta também em eventos de igreja, assim. Sim. Aham. Só que ele nunca pintou Cordeiro e Leão, sabe? Tipo É. assim, só umas coisas muito bonitas. Aham. Inclusive, uma vez ele pintou a Pericorese, né? A dança da Trindade. Sim. Coisa mais Legal. linda, coisa mais Uhum. linda. É Cury. João não sei se é Felipe, acho que é Felipe Cury. Ai, eu tô com medo de recomendar errado. Bom, a Cury, gente né? acha. Thiago, depois você Ó, fala com a gente bota, né? Kury. Pesquisa isso. Uhum. É um dos resultados. Não sei qual. Mas enfim. Então, eu acho que a gente tem essa produção cultural hoje muito, muito voltada. A gente. Eu não sei, velho. Muito Tipo assim, limitada, muito... Vamos lá. Olha só. Eu acho que. Como a gente é pós-moderno, a gente sempre é pós alguma coisa, sabe? Aham. A modernidade, ela abandonou o encanto pelo mundo. Totalmente. A gente vive um mundo totalmente desencantado. Um mundo nihilista, entendeu? Uma pessoa que influenciou muito esse movimento foi o Winfried Sebald, que foi um escritor da Alemanha pós-guerra. Ele nasceu em 43. Então, quando ele nasceu, ele sentia um ar esquisito na Alemanha, né? Ele andava pelas ruas e falava assim, mano, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, mas ele não sabia o que era, né? E pelos livros de história ele foi descobrir que foi a Segunda Guerra Mundial. Nada menos do que isso. Ninguém falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a reconstrução alemã achava que a superação viria de ignorar o passado. Né? Não de ignorar, mas de superar o passado. Né? Ignorar é uma palavra forte. É superar o passado. E o Sebald falou assim, absurdo um trem desse. Absurdo. Ele falou, ele era mineiro. Ele era mineiro. E aí ele falou assim, absurdo, porque a nossa arte precisa ser cheia de cicatrizes. Ele fala isso, né? A nossa arte precisa expressar o nosso passado. Nós não podemos ignorar o passado. Nós estamos em luto e nós precisamos respeitar o luto. Então não há espaço para a imaginação. Toda a criação a partir desse momento se tornou uma criação hiperrealista, né? Que não ousava rir. É como se... tipo assim, o Sebald era pós Segunda Guerra Mundial, mas... Não sei, todos nós aqui somos pós alguma coisa. Pós-pandemia, pós-perda de alguém, pós algum trauma, pós algum acidente, pós alguma coisa. Todos nós somos pós alguma coisa. E por isso nós estamos numa condição que nós falamos assim: ei, não ria. Respeite o meu 1 minuto eterno de silêncio. Sim. Entendeu? As pessoas não querem rir, entendeu? Então a produção cultural, hoje que eu vejo, principalmente nesse meio mais não cristão, é uma produção que ou é uma produção de protesto ou é uma produção nihilista. Entendeu? Um exemplo claro disso é o Radiohead. A banda, né? Vocês estão familiarizados, né? O Radiohead começou como um protesto ao sistema, né? Você vê ali os primeiros álbuns no The Bands, OK Computer, é tipo assim, totalmente protestando o sistema capitalista e tudo mais, né? Mas aí você pega os últimos álbuns deles, o In Rainbows, ou então o Moon Shaped Pool, né? Cara, ele desistiu do protestar. Ele só aceitou o niilismo e abraçou e falou assim, é isso. Sim. A vida é uma droga. É isso, entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa produção hoje, né? E parece que esse é um movimento de um lado, né? O movimento que, como disse o Chesterton, é uma topeira que quer ficar no chão, quer cavar lá fundo, né? Do outro lado, a gente tem o cristão que quer produzir uma arte que sobe. Totalmente desenraizada da realidade. Totalmente desconectada. Entendeu? Uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade, né? A gente fica pintando Cordeiro e Leão e isso não toca na realidade das pessoas, né? É o que o Tim Keller fala no Igreja Centrada, né? É a ponte que sai da igreja e não chega em lugar nenhum. Sim. É a ponte descontextualizada. A gente cria uma arte que não toca na realidade, não toca na ferida, né? Então, esse seria o que o Chesterton chamaria de um balão que sai voando e não para de voar, né? Nós não precisamos ser nem uma topeira nem um balão, a gente precisa ser uma árvore que coloca suas raízes lá no fundo. E a copa dela chega lá no céu. Sim. Né? A gente precisa de uma arte que finque as suas garras na realidade e alce voo. Né? A arte, eu acredito,
Eu acredito. A arte é uma plataforma que deve ser elevada. É a realidade elevada. Então é assim, é olhar para a realidade com olhos marejados, sabe? E se emocionar. Eu acho que esse é o ponto de partida para o artista cristão. O encantamento pelo mundo. E perceba, mundo aqui eu não estou falando do sistema mundano contra Deus. Eu estou falando da criação. Né? De olhar para a criação e falar, meu Deus, que coisa linda. Para citar a Adélia Prado. O cara que é poeta. Para citar a Adélia Prado. Meu Deus, me dá 5 anos. Me dá véspera de Natal, me dá um fundo de quintal, me dá a mão, me dá medo remediável. Me dá a mão, me livra de ser grande, meu Deus, meu Pai, meu Pai. Então a gente precisa dessa arte emocionante, entendeu? Não emocionante, mas emocionada, né? Que olha para a realidade e fala, como o Eduardo Galeano escreveu, né? Me ajuda a olhar. Sim. A gente precisa de alguém de uma arte que grite, me ajude a olhar porque eu não consigo. Né? Eu até coloquei na bio do meu Insta, né? Como expressar isso que eu sinto? Esse é o dilema do artista. Como que a gente expressa tamanha beleza? Como o C.S. Lewis citou lá no Até Que Temos Rostos, eu falei que eu ia citar. Sim. A coisa mais doce de toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde veio toda a beleza. Né? E acho que esse é o dilema do artista. Sim, e entrando nessa questão de beleza e tudo mais, quase tudo que eu vou falar eu sempre volto para Gênesis, né? Gênesis 1-3. Mas Deus é o criador de tudo e de toda beleza. O Éden era um lugar de perfeição. Toda beleza estava ali. A partir do momento que a gente tem a queda, a feiura, colocando aqui como o oposto da beleza, é introduzida no mundo. Sim. E aí, toda a criação de um homem caído, ela vai ser contaminada por essa feiura. Mano, eu tô né? sentindo uma super bomba que tá quê? chegando. A pergunta aí, vai Não, lá. não. É uma coisa combinando aqui, que tipo, Sempre não é bem. exatamente perguntas que a gente tá fazendo, até um papo mesmo. Não, tudo bem, tudo bem. Não fica esperando perguntinha. Amém. Mas o que eu tô dizendo é que existe uma feiura introduzida pelo pecado em todo nosso potencial criativo. Tudo que o ser humano vai criar, por mais que tenha algo bom, Sim. mas sempre vai ter o pecado tão permeado ali no que a gente está criando, seja uma arte, seja um avião, né? O cara criou o avião, passa pouco tempo já está sendo usado na guerra. Enfim, então toda a nossa criação vai ser contaminada por isso. E aí, na minha leitura, enquanto cristãos, nós que temos contato com o belo real, que é Cristo, que é o Evangelho, nós devemos ser os mais capacitados de produzir uma arte, de produzir uma cultura realmente bela, né? O que o não cristão, por mais que ele produza coisas boas e a gente vai ter a graça comum, ele não vai conseguir produzir o que a gente tem o potencial de produzir, seja artisticamente ou qualquer artefato cultural, pois nós temos o próprio Deus, né? A fonte de toda beleza, né? O que você acha? Então, eu concordo 90%. Vai lá. Vamos lá. Eu acredito que é o seguinte, existe a graça comum, né? Sim. E só por isso a gente já tem a base para dizer que um não crente pode produzir algo muito belo. E, para falar a verdade, as coisas mais belas que eu já vi foram feitas por não cristãos. Sim. Né? Vamos lá, vou citar algumas. Sei lá, velho. A Chegada. O filme. Villeneuve. Sim. Minha Culpa, Flobela Espanca. Poema. Sweet Child O' Mine. Guns N' Roses. Então, assim, são não cristãos? Você é rockista, né? Você sou rockista. Você é rockista, né? Mas, enfim, então eu parto desse princípio. Mas, aí que eu acho que entra uma questão muito interessante. Vai lá. Eu acho que na cosmovisão cristã tem muito espaço para feiura. Porque eu acho que o conservadorismo brasileiro, evangélico principalmente, evangélico não, cristão, católico também, adotou um ideal de beleza que não é do evangelho. Entendeu? O que é o ideal de beleza? É o neoclássico. Né? É a liberdade conduzindo o povo. Sabe aquele quadro de Delacroix? Da mulher com o peito para fora conduzindo o povo na Revolução Francesa? Meu irmão, aquilo representa um dos maiores atos históricos de rebeldia contra Deus. Mas a gente chama isso de belo. Por quê? Porque é realista.
né? Mas agora, quando você pega um Mark Rothko, que pintava totalmente abstrato, né? Um vermelho com preto, eu falo assim, isso é feio. Isso é feio. Meu irmão John tirou isso. Jesus falou isso? Seria um tremendo anacronismo afirmar que Jesus falou que um estilo artístico seria considerado mais feio do que outro. Não estou negando que não existam coisas feias. Tá? Por exemplo, é claro, a fonte do Duchamp é feia. É feia. Mas ele não criou com o intuito de ser belo. Sim. Por exemplo, provocar, né? É pra provocar, exatamente. Provocar, Ou então, por exemplo, o cara que cagou no quadro e expôs as próprias fezes, né? É feio. Não tem discussão. Não tem discussão. A banana que os caras penduraram com duct tape na parede e venderam por $150 mil. É feio. É claro que é feio. Então, entendeu? Parabéns. Mas assim, não era proposta. Né? Não era proposta. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é claro que existe a feiura. É claro que existe a feiura. Mas, meu ponto é o seguinte: eu acho que existe espaço para feiura. Mas é uma feiura que combina com belo. Vou dar um exemplo. Esse final de semana eu fui no MASP, pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu vi uns quadros mais famosos na minha vida, assim, de verdade. Eu vi o Rembrandt, gente. Rembrandt, Eu vi uma selfie que você postou com o quadro. Nossa. Eu vi o Rembrandt, eu quase comecei a chorar. Eu fiquei, tipo... E era um autorretrato dele, nem era, tipo... A Ronda Noturna, sabe? Tipo assim, eu fiquei, tipo... Caramba, meu Deus, Rembrandt. Mas, enfim. Nossa, eu emocionei. Mas, o quadro que mais me emocionou não foi o Rembrandt. Foi os Retirantes. De Portinari. E não só o Retirantes. Teve um outro do Portinari que me... E por quê? Você consegue ter uma razão específica? Consigo. O outro quadro do Portinari que mais me emocionou, na verdade, não foi os Retirantes, foi a Criança Morta. Já viu esse quadro? São retirantes, né? Inclusive tem uma criança lá com uma barriga d'água, né? No canto da tela, segurando uma criança totalmente morta nos braços, entendeu? Todo mundo esquelético. É um quadro feio. Sim. É feio. Mas eu só queria chorar diante daquele quadro. Porque eu falei, véi... Mas eu acho que, assim, uma arte que consegue nos mostrar feiura de fato, né? Porque ela pode nos apontar pro belo, entende? Eu consigo uma arte, uma produção cultural que ela esfrega a feiura na minha cara e que fale, cara, isso daqui é o mundo que a gente tá. Sim. Eu preciso de algo mais do que isso, entende? E ela vai me levar a buscar o belo. Porque talvez a gente produza uma arte que não é tão... Ela não consegue expressar de fato a feiura, mas também não consegue expressar de fato a beleza, entende? Sim. Porque eu acho que a gente tem uma ideia, né, de que, por exemplo, vamos supor, um filme que expõe a maldade do ser humano. Aí a gente fala, esse filme é mau. Vou dar um exemplo. Lobo de Wall Street, que é um filme cheio de pornografia, mas que foi feito por um diretor católico, Martin Scorsese, né? Aí você pergunta assim, mano, mas é um filme ruim, porque só tem nudez, só tem violência, só tem essas coisas e tal. Mas o filme em nenhum momento fala que essas coisas é boa. Sim. Em nenhum momento ele admite que essas coisas são boas. O filme é um retrato, né? É um retrato. Ele aponta pra... É claro. Todo crente pode assistir isso. Não tô falando disso. Sim. Não tô falando isso. Mas eu tô falando que a arte não é má. Sim. Ela não é má por isso. Mas, por exemplo, a gente tem outros exemplos. Né? Por exemplo, o Cinedoc Nova York. Né? Esqueci o Charlie Kaufman. Dirigido pelo Charlie Kaufman. Que ele vai tratar de uma perspectiva totalmente nihilista da vida. E ele vai admitir que a vida é aquilo mesmo. Ou seja, na cosmovisão cristã, o Lobo de Wall Street é mais verdadeiro do que esse Cinedoc Nova York. Por quê? Porque ele a forma como ele retratou, entendeu? Então, por exemplo, o problema não está exatamente, nem sempre está no conteúdo. Por exemplo, a forma como Picasso pintou as mulheres, né? Mademoiselle d'Avignon, né? Aquele quadro famoso onde as mulheres parecem cadeiras. Por quê? Porque ele via as mulheres como um objeto, entendeu? Então ele representava aquilo, a cosmovisão dele era expressa no quadro, né? Então a gente tem que saber fazer essa leitura, né? Mas o que eu tava falando da feiura, que tem espaço no cristianismo, é o seguinte: imagina que eu quebro essa caneca. Misericórdia. Mas imagina que eu quebro essa caneca. Aí eu falo, meu Deus, gente, desculpa, eu vou colar toda ela e colo com cola. Com cola... Como é que chama aquela cola? Super Bond. Não,
É uma cola de escola. Mas pode ser Super Cola Bond. branca. Eu chego assim com Super Bond aqui e falo assim, gente, me desculpa, tá aqui ela inteirinha. Uhum. Ela vale mais ou menos do que a caneca original? Menos, claro. Obviamente menos. Mas imagina que eu quebro ela e falo, meu Deus, como que eu posso restaurar isso? E eu vou lá e pego o ouro puro derretido e começo a colar ela com ouro. E eu ofereço ela colada com ouro pra vocês. O que vale mais? Uhum. Agora, com ouro. E isso que eu tô falando é uma técnica japonesa chamada kintsugi, né? Onde a história é muito interessante, né? De um cara que era um servo do imperador e deixou o jogo de chá cair no chão. E quebrou tudo. E ele ficou desesperado, achando que ele ia ser morto, né? E aí o superior dele falou assim, não se preocupe, vai lá, pega ouro e vamos colar. Ele colou e o imperador amou, né? E disso nasceu a técnica kintsugi, né? Então, isso é muito interessante. Como você falou, né? Do feio que aponta pra beleza, né? E aí você falou... E aí esse é o ponto que eu concordo com você. Que é o ponto que é o seguinte... Como que o cristão tem uma capacidade maior do que o não cristão de produzir uma beleza? Eu não acho que ele tem mais potencial de produzir beleza. Mas ele tem mais potencial de enxergar com esperança. Sim. Acho que esse é o ponto. Entendeu? O cristão, ele olha para a realidade e fala assim... Como que isso pode ser restaurado? Isso é muito interessante. O que vale mais? O que vale mais? Adão e Eva criados ou Adão e Eva restaurados? Biblicamente falando, é o Adão e Eva restaurados. Né? Por quê? Porque o primeiro, Adão, ele não tinha condição... Ele tinha liberdade para pecar. E ele pecou. O Adão restaurado, ele tem a liberdade para pecar, mas ele nunca vai pecar. Porque ele foi restaurado. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante. Na cosmovisão cristã, a restauração confere mais valor à coisa. Mais valor. Então, assim, há espaço para feiura, por quê? Porque a feiura precede a restauração. Entendeu? A feiura não aponta para a criação, a feiura aponta para a redenção. Sim. Entendeu? E nisso nasce a beleza que o cristão pode produzir. Eu acho que é isso. Sim. É isso. Então, pessoal, esse cara... É uma metralhadora de referências, ideias, e eu fico aqui só... Ah, claro, pô, perfeito. Concordo. Ah, sim, essa, claro, conheço. Não sei o quê. Mas, cara, é muito louco, porque é o seguinte, o cristão, ele lida com essa dinâmica da... Ele deveria, talvez, né, lidar com o mundo nessa dinâmica da redenção, né, o tempo inteiro. E aí a gente falou sobre o cristão consumir, ter mais referência, etc. Mas eu sinto que a gente ainda está lá atrás nessas questões, porque você trouxe Gênesis, por exemplo. Eu acho que a gente ainda tem uma teologia da criação muito fraca ainda, e a gente, às vezes, não entendeu nem a dinâmica da criação, nem a dinâmica da queda, e a gente ainda, para chegar na dinâmica da redenção, sabe? A gente ainda está muito distante disso, né? Tipo assim, e eu acho que o cristão, e o artista cristão principalmente, às vezes eu acho que ele tem medo de fazer esse diálogo, porque ele olha para esse mal, né? E ele não tem ferramentas para lidar com isso também, né? Então ele vê toda essa desconstrução, e talvez o conservadorismo, né, brasileiro, ele tem esse medo, talvez por causa disso também, né? Não uma justificativa que é claro, mas eu vejo que é uma demonização porque não existem ferramentas, né, para dialogar com essas coisas, né? Sim. Eles olham para lá e é claro, você hoje, é claro, fala dessas coisas com facilidade porque você tem ferramentas, né, para lidar com essas coisas. Eu queria inclusive que você falasse disso. Como é que você chegou nesse lugar de conseguir olhar para essas coisas e interpretar essas coisas e olhar para essas artes, olhar para tudo isso e falar assim, ok, o cristão deve olhar com esses olhos, sabe? Sim. Teve um momento, teve alguém que te ajudou, um escritor, alguma coisa assim, que te ajudou a virar essa chave? Eu acho que veio a partir de Huckmacher. Em 2019, eu... Inclusive foi quando o Prisma começou, né? Opa, e fala do Prisma aí também, por favor. Eu tinha feito um vídeo chamado Intermediador Perfeito. Aí uma galera assistiu, né? Enfim, aí 2 semanas depois eu fiz um outro vídeo, A Frônesis de Cristo, baseado no livro do Jonas Madureira. Aí até o Jonas compartilhou e tal, foi muito massa. Era um vídeo de você falando? Não, era um vídeo de animação. Ah, tá. E aí um cara viu esse vídeo e começou a me seguir. Aí eu abri uma caixinha de perguntas, falei, me pergunta qualquer coisa aí.
Aí esse cara me mandou assim, você topa um projeto contextualizando fé cristã e cultura em BH? Eu não conheci o cara. Eu falei, não. Aí, como bom mineiro, eu falei, uai. Tem Bora. que ver isso aí. Aí eu encontrei com ele, né? Só que o projeto não saiu. Na época chamava Movimento 53, por causa de Isaías 53. Mas assim, acho que hoje não tem nada a ver. Mas enfim. Aí a gente ficou 9 meses nesse... Gerando o projeto. Nessa gestação. Conversando. Né? Pois é. Não, nem conversando. A gente parou de conversar. Mas, enquanto isso, cada um estudando no seu canto, entendeu? Ele lendo Daryl Miller, eu lendo Huckmacher. Inclusive, eu tava lendo o Dom Criativo do Huckmacher. Fica aí a recomendação de novo, porque é fantástico, né? E o Dom Criativo, ele vai falar justamente, né, de como que, tipo assim, a gente... Qual foi a primeira vez que a cultura foi feita, manifestada no maior grau na Bíblia? Torre de Babel. Né? Só que não. A cultura já existia antes, quando Adão deu nome para os animais. Né? E você fala nesse sentido de diversidade? É isso que você está falando? Não, né? tipo, no sentido de, tipo assim, realmente, o que é cultura? É obra das mãos humanas. Sim. Basicamente. Natureza é o que Deus faz, cultura é o que o homem faz. Tá bom? Então, tipo assim, a cultura é aquilo que o homem faz, entendeu? Então, quando a gente começou a ver o homem produzindo alguma coisa, a gente ficou assim, caramba, isso daí vai dar ruim, entendeu? Porque a gente viu o homem produzindo uma obra de rebelião contra Deus, que era a Torre de Babel. Então, a gente lê Gênesis e fala, não, a cultura é má, entendeu? E o Huckmacher nos ajuda a ver que não, né? Um trecho que eu acho sensacional é que ele fala assim, Cristo não veio para nos tornar cristãos somente. Ele não é o guru de uma religião, né? Ele veio para nos tornar plenamente humanos. Ele veio para restaurar nosso propósito original. E, gente, o nosso propósito original tem tudo a ver com mandato cultural. Deus nos mandou fazer cultura. Né? Sim. Faz parte do nosso chamado. Fazer cultura, dominar a terra. Dominar não no sentido de... subjugar, no sentido de realmente... maltratar quem está inferior, quem é inferior a você. Não, é no sentido de... Esse dominar tem mais no sentido de ser um bom mordomo. Sim. Né? Então, essa é a visão bíblica de cultura. Né? Nós somos chamados para ser mordomos da criação, não donos. Sim. Isso é um negócio interessante. Mas, enfim, cada um lendo no seu canto, os livros lá, estudando e tal. Enfim, esse cara chamava João, né? Só para explicar. Já falei no podcast. Sim. Mas, enfim, aí a gente foi no... Não, aí eu fui no show do Projeto Sola, que teve no Advento Tour em 2019, final de 2019, em dezembro, obviamente, porque Natal, né? Lembro. E aí eu fui, cheguei lá, o João tava lá, fiquei, uma coincidência e tal, enfim, bom show e tal, a gente entrou. Mano, quando começou a tocar Davi do Melhor, quando todo mundo começou a, tipo assim, os Guilherme pararam de cantar, e aí todo mundo, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, todo mundo em coro cantando isso. Eu fiquei tipo assim, Deus do céu, que coisa maravilhosa. Pessoas juntas louvando a Deus. Sim. Sabe? E naquele momento eu fui cativado. Eu falei... Aí eu saí correndo do show e encontrei o João e falei, mano, a gente precisa tocar aquele projeto. Né? A gente precisa juntar pessoas para glorificar a Deus em todos os contextos. Né? Então, tipo assim, a gente não quer... Você já contou isso pros Guilherme já? A gente fez um post pra contar isso. Que legal. E eles viram. Então a gente não quer... a gente não quer juntar um bando de adorador pra ficar cantando musiquinha pra Deus. Não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que adorem a Deus nas suas profissões, entendeu? Nas suas faculdades, em cada contexto que eles estão inseridos. Porque esse é o lugar que Deus nos plantou. Entendeu? E onde Ele nos plantou, a gente tem que frutificar. Esse é o chamado cristão, entendeu? E não o chamado cristão, o chamado humano, né? O chamado humano. Então, enfim... Então acho que foi nesse caminho aí. Sim. Mas e aí vocês se juntaram, a decisão de vocês foi escrever, foi fazer o quê? Não, pois é, eu cheguei pra ele e falei assim, mano, primeira coisa, não pode chamar movimento, já tem muito movimento. Também não pode chamar projeto, porque já tem muito projeto. E se chamar efeito? Porque a pessoa vai sofrer um efeito quando ela entra. Aí ele falou, tá, mas qual o nome, né? Aí eu tava lendo na época o Reformar a Vossa Mente, do Josué Reichel, que é o obreiro do Labirinto da Terra. E aí, lá ele fala do conceito do Doiverdiano de prisma, né? Qual que é o conceito do Doiverdiano de prisma? Doiverdiano, para quem não sabe, é de Herman Doivert, que é um filósofo holandês que extremamente nos influenciou. Inclusive, dá pra gente falar sobre isso. Opa. Vamos lá. Basicamente, ele diz o seguinte: Deus possui uma única vontade,
Uma única vontade. Uma só. Boa, perfeita e agradável. Que quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta na criação, ela se expressa em vários aspectos. Vários aspectos. Esse é o ponto. Deus tem uma vontade para cada área da nossa vida, não só para o nosso devocional. É daí que a gente parte, né? Mas aí, inclusive a gente até elaborou uma contribuição para a filosofia da Everdiana recentemente. Olha só. Basicamente, esses aspectos são 15. Né? Pô, por que são 15? Né? Porque, né, são tantos aspectos. Como que são 15? Basicamente é porque o Doivert fez um estudo muito minucioso e percebeu que não dava para reduzir mais do que 15. Entendeu? Não dava para você inserir um aspecto dentro do outro. Eles eram separados. Entendeu? Os capitais ali. Então são os aspectos. Numérico, espacial, cinemático, de movimento, físico, biótico, de sentimento, né? Psíquico, analítico, de lógica, linguístico, histórico, econômico, estético, ético, jurídico. Eu já falei ético? Não. Falou ético não. Eu não lembro de ético não. Se eu não falei ético, é estético. Enfim, ético, estético e pístico, que se relaciona à fé, né? São esses 15 aspectos que nós nos relacionamos. Uma boa memória, né, Diego? Cara, lembrou os 15. Né? Na moral, eu achei que ele ia falar 15 e jogar e sair dali. Não, mas é interessante, porque, tipo assim, basicamente, o que o David explica é o seguinte: você se relaciona com os 15 aspectos ao mesmo tempo. Legal. Vou dar um exemplo. Olha só, nesse momento, eu me relaciono com o aspecto numérico porque eu conto que tem 3 pessoas nessa sala. Legal. Além de mim. A galera não tá vendo, mas tem o Ed ali. Tem 3 pessoas nessa sala, beleza? Então eu me relaciono com o aspecto numérico. Né? Eu me relaciono com o aspecto espacial porque eu estou a 1 metro de distância de vocês. Não sei se é 1 metro, eu não tenho noção de espaço. Mais ou menos. Aspecto cinemático porque eu estou movimentando as minhas mãos para comunicar. Aspecto físico porque eu estou respirando. Aspecto biótico porque eu estou vivo. Aspecto psíquico porque eu estou sentindo emoções aqui em falar tudo isso. Eu me emociono em falar sobre esses assuntos. Aspecto analítico porque eu tenho que pensar para falar sobre esses assuntos. Aspecto linguístico porque eu estou me comunicando. Aspecto histórico porque eu estou considerando a bagagem teórica que vocês têm. Aspecto econômico porque eu paguei o Uber para vir para cá. Aspecto jurídico porque vocês me chamaram para cá e eu tenho que retribuir o convite. Né? Trazendo um conteúdo interessante. Aspecto estético, porque a gente tem que falar, a gente fala sobre coisas belas aqui. A gente tem que falar de uma forma bela, né? Não de uma forma sem graça. A gente tem que falar de uma forma que comunica as emoções das pessoas. Aspecto ético, porque eu não meto murro na cara de vocês agora, entendeu? Porque eu estou respeitando a individualidade de vocês. Sim, perfeito. Né? Aspecto pístico da fé, porque a gente está falando tudo isso daqui diante de Deus. Né? Enfim, então todos os aspectos a gente se relaciona ao mesmo tempo com eles, percebe? Em qualquer contexto. Em qualquer contexto. O que o Doivert vai dizer é o seguinte: nós praticamos idolatria. Idolatria. Quando nós colocamos um desses aspectos acima dos outros. E a gente começa a enxergar a realidade de uma forma deturpada. Vou dar um exemplo. Vamos supor um professor de moda, tá? Um professor de moda que ele dá aula de estética. Né? As pessoas se vestem bem para quê? Para ficar bonitas. Esse é o propósito. Mas ele vai lá e fala para as alunas dele assim: vocês têm que se vestir bonita para conseguir um marido. Ou então um emprego. Né? Além de ser bem machista, a fala dele é uma fala economicista, que só considera o aspecto econômico. Ele reduz o aspecto estético ao aspecto econômico. Ele não valoriza que a beleza tem importância por si só. É daí que o Huckmacher tirou aquela tese de que a arte não precisa de justificativa. Você não precisa justificar a arte. Ela é bela por si só. Né? Enfim, então, ele parte desse pressuposto. Né? E basicamente, a ideia que a gente formulou pro Prisma é o seguinte: a ideia do Vortex. Eu tava vendo Sandman, e quando eu vi ele falando do Vortex, eu fiquei assim, caramba. Eu tô pra ver. Eles falam que é incrível, né? É muito bom, mano. É muito Mas bom. baita nome, né, velho? Vortex. Eu falei, legal. Vamos supor, imagina o seguinte: você é um cara idólatra. Tá bom? Você é idólatra. E aí, eu produzo um artefato cultural que te possibilita, por alguns instantes, subjugar a sua idolatria e enxergar a realidade de uma forma plena. Isso seria um vórtex. Como que um vórtex se expressa, por exemplo? Na hospitalidade. Quando eu te recebo bem na minha casa, você deixa de ser um economicista e fala assim: poxa,
o aspecto ético, o aspecto social, o aspecto estético importam. Eles são importantes. Eu tenho esses aspectos, né? Eu me movo neles. Então, o Vortex seria uma oportunidade da pessoa experimentar a plena humanidade delas por um instante. E isso é uma coisa interessante porque nós não fomos chamados somente para converter pessoas, mas para ser sal da terra. E o sal não converte somente. Melhor, o sal nem converte, né? O que o sal faz é justamente preservar. Né? Eu tenho um amigo que eu sempre cito esse exemplo. Ele estava na Fafiche, né? Na faculdade, uma das faculdades mais depravadas aí de Belo Horizonte. E ele chegou lá. E quando ele chegou no grupo de amigos dele, a galera tava falando um papo imoral e pararam de falar. E ele ficou assim, pô, velho, que estraga prazeres, né, que eu sou. Chatão, né, mano? Chatão, velho. Aí ele foi embora magoado, assim, e falou, pô, Deus, eu não queria ser assim, né? Mas depois Deus falou assim com ele, não, velho, naquele momento, você possibilitou com que eles vivessem a humanidade plena deles. Porque eles você santificou aquele ambiente, entendeu? Ainda que eles não tenham se convertido, né? E isso é o que o Timothy Keller vai chamar de pré-evangelização. É quando você não evangeliza a pessoa, mas você dá um testemunho fiel daquilo que você prega, para que quando aquela pessoa for anunciada o evangelho, ela olhar para o passado e falar, é verdade, eu vivi isso. Entendeu? Então, assim, é uma filosofia muito rica e... Sim. Enfim, é claro, tem muitas implicações para o âmbito mais teórico, né? De pensar, tipo assim, em filosofias não reducionistas, né? Sim. Por exemplo, a gente tem muitas filosofias aí que o racionalismo, por exemplo, que acha que só o que importa é o que você pensa. A gente adotou isso na igreja. Né? Sim. A gente adotou isso muito na igreja. Enfim. Então, a filosofia doiverdiana nos ajuda a ver a realidade de uma forma mais abrangente, mais holística. O Smith fala sobre isso, né? Lá no Você é Aquilo que Ama, né? E quando ele fala aquilo que... Ele vê que muitos cristãos caíam naquela ideia de que você é aquilo que você pensa, né? E por aí vai, né? Mas é muito louco você falar disso porque... Quando você fala disso, dessa questão das profissões, né? O cristão ele vai conseguir ser um profissional melhor só se ele pensar dessa forma, né? Só se ele entender que no dia a dia dele, todas essas coisas, todas essas áreas que você falou, elas precisam ser convertidas e elas precisam ser reguladas, né? De alguma forma. Sim. Não é reducionista, né? Não, pois é, porque muitas vezes a gente pensa, né, em fé e trabalho, achando que são... Eu chamo dos 3 S. Né? Que a gente acha que a gente tem que adotar o quê? Ética, evangelismo e excelência. A gente acha que com esses 3 negócios a gente já está vivendo o trabalho cristão ideal. Mas não é assim, gente. Não é assim. Inclusive o Keller, para falar no livro Fé e Trabalho dele, para falar de trabalho, ele começa falando de Gênesis, né? Sim. Falando sobre essa questão do mandato cultural e falando exatamente que... sobre ser humano, né? Sim. E não sobre ser cristão simplesmente. Ele parte disso para ir para uma coisa mais específica, mas ele fala primeiro de ser humano, né? Sim. Eu acho que uma coisa interessante da gente pensar no trabalho, partindo dessa filosofia do Doivert, é a seguinte: como que o meu trabalho, quais são os ídolos do meu trabalho? Por exemplo, a medicina. A medicina tem muitos ídolos. O cientificismo, o tecnicismo, a fé no progresso. Né? É uma confiança excessiva na ciência, né? Na técnica. Né? Então, assim, falta a medicina muitas vezes uma sensibilidade, uma empatia. Às vezes falta isso, entendeu? E o médico cristão não é somente o médico que trabalha com excelência, que evangeliza. Inclusive, evangelizar até é um problema às vezes, né? Mas... E que é ético. Não, o médico cristão é aquele que se importa com a integralidade da pessoa. A integralidade, né? E eu não estou falando aqui de medicina integrativa. Mas, assim, é uma medicina que considera o todo da pessoa, né? Que está preocupada com a pessoa como ela é, né? Não só em... Ai, meu Deus, minha reputação vai cair se eu perder esse paciente. Sei lá, entendeu? Tipo assim, é a pessoa que realmente considera o todo. Sim. Vocês tiveram uma série de postagens na página do Efeito Prisma exatamente sobre essa relação fé e trabalho, né? Eu lembro que teve umas centenas de profissões ali. Várias. E vocês trouxeram vários colaboradores de cada área, né? Desde medicina a vendedor ambulante, devia ter lá de como ser um cristão de cada área, assim. Enfim, e... De toda a sua fala ali do Efeito Prisma, teve algumas coisas que eu puxei que vocês já fizeram algumas coisas. Isso, de fé e trabalho. E também, você falou plenamente humano. Vocês têm um curso que vocês lançaram. Plenamente humano, né? Ainda tá rolando o curso? Não, já acabou. Já acabou? Vai ter turma nova? A gente pensa em relançar outras turmas.
Mas até e sobre fé e trabalho, vocês têm algum material? Eu tenho um Quer lançar projeto, curso? é um projeto, mas assim, segredo nosso aqui, Uhum, de todo só mundo entre que for nós. assistir. Eu tenho um sonho muito grande de organizar um livro com profissionais de cada área, entendeu? Tipo assim, 100 profissões. Entendeu? Nossa, muito legal. Chamar até astronauta pra falar, entendeu? Muito bom. Enfim, O então... problema é que a gente só tem um no Brasil. Pois é. a gente tem um criptonauta, né? Que inclusive é da minha igreja. O Vitor. Ah, verdade. Então, Vitor. assim, é uma possibilidade. Mas enfim. Aí ele já tem um contato, já. É difícil, já tem, já. Não, mas a gente queria fazer até de meteorologista, entendeu? Sim. Enfim. Porque eu realmente não... Você conhece materiais em português sobre esse assunto? Mano, sobre cada profissão específica é muito difícil de achar, sabe? Tipo assim... Sobre trabalho é difícil, a né? gente tem, assim, alguns materiais de uma forma geral, né? De relação, fé e trabalho. Em português tem muita pouca coisa, mano. Em português tem Há um tempo atrás, inclusive, eu fiz um curso na ABC2 com o... como é que... É o fundador da The Pilgrim, inclusive. O Léo. O Léo, O Léo era o professor, inclusive, e aí ele deu uma indicação, deu uma lista lá, né, de indicações, etc. Mas muita coisa em português, realmente. Sim. Sobre essa questão do trabalho. E ele usou muito Keller e tal. E usou Chamados para Criar, né? Algumas coisas que tem lá na The Pilgrim, inclusive. Mas é muito pouca coisa ainda, realmente. Muito né? pouca coisa. A gente tem o Como Integrar Fé e Trabalho, do Keller. E é um assunto tão... Pô, cara, você passa 1/3, às vezes, ou mais... do seu dia dedicado ao trabalho, né, cara? Não Como tem nada. que a gente fala tão pouco sobre trabalho? A gente fala... a gente às vezes dedica muito à questão do culto, por exemplo, a falar sobre o culto, a falar sobre a devoção, etc. Mas sobre o trabalho a gente fala muito pouco, né? Tipo assim, a gente até tem alguns livros sobre alguns trabalhos específicos. Sim. Por exemplo, a gente tem do direito, né? O direito religioso Sim. do... Droga, esqueci o nome. Jean Regina, eu não sei o nome deles. Tiago e Jean, eu não lembro sobre o nome. Enfim. A gente tem também o Bioética, de medicina. A gente tem o Coração e Alma, de psicologia. A gente tem vários das artes, né? Mas enfim, é muito pouca coisa. É de fato muito pouca coisa. Mas... Posso mudar de assunto? Vai lá, cara. Você falou um negócio aí que me chamou a atenção. O negócio do James Smith, né? Que você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que você ama. E aí ele lança um questionamento muito interessante no livro dele, que é o seguinte: e alguém que tem deficiência mental nunca vai crer no evangelho? Por quê? Porque o evangelho é cognitivo. Né? É como se fosse uma matéria que você entende ou não, né? Exatamente. Nessa visão, né? Só que, gente, o evangelho, você não pensa o evangelho, você ama o evangelho. Então, assim, o James Smith até fala, né, da menina que tinha problema. Eu não lembro exatamente qual era a questão dela, mas ela, no meio da ceia, Sim. ela acho que não sei se é negada a ceia a ela, e ela fala assim: eu quero o corpo de Jesus. Né? Tipo assim, uma menina que não tinha capacidade cognitiva para entender o que estava acontecendo, mas ela amava aquele momento. Enfim, então o evangelho é sobre aquilo que a gente ama, né? E nisso eu queria entrar no assunto que eu até fiquei pensando muito hoje: as crianças. Né? Acho que um dos grandes dilemas, inclusive isso pode virar um corte aí pro podcast, porque eu acho que é interessante. Um dos grandes dilemas hoje que os pais têm, né? Que é tipo assim, mano, eu não consigo controlar o que os meus filhos estão vendo, né? Eu não consigo privar eles de assistir, porque eles têm acesso a tudo, né? Poxa, quando eu era mais novo, minha mãe me privou de ver Batman, Harry Potter e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, pra ela era mais fácil, entendeu? Pros pais de hoje é muito difícil, porque os filhos têm acesso ao iPad, que tem acesso ao YouTube, eles vão ver tudo, entendeu? Tipo assim, eles estão expostos o tempo todo, né? Como é que a gente faz, né? E eu queria, tipo assim, pelo menos dar algumas sugestões aqui, principalmente para aqueles que são pais, né? Ou planejam ser, porque assim, eu não sou pai, tô longe de ser, mas assim, eu acho que eu estava conversando com uma amiga minha que é mãe, e ela me deu esses bons conselhos, que é o seguinte: ela contou de que o filho dela tem 9 anos e não tem celular. Então ela deu o celular dela para ele conversar de vídeo com um amigo dele, né?
E aí ele tava lá conversando com ele, assim. E aí ele tava mostrando, o amigo dele tava mostrando a casa pra ele, né? E aí começou a tocar uma música, um funk esquisito no fundo, assim, sabe? Com uma letra esquisita. E aí o menino chegou e falou assim: amigo, eu gostei muito da sua casa e tal, mas tem uma música tocando na sua casa que é esquisita. E, tipo assim, ele não conhecia a música. Ele não fazia ideia de que aquela música era ruim e tal. Mas, o que aconteceu? Ele tinha um discernimento, entendeu? E esse discernimento veio de quê? Dos pais apresentarem o evangelho para aquela criança e fazerem ela amar Jesus. E isso é um grande ponto fundamental, que é o seguinte. Eu falei, né, que minha mãe tirou de mim o Batman e o Harry Potter, né? Mas eu não sou ressentido, entendeu? Eu não sou tipo assim, nossa, eu perdi. Não, até porque eu não gosto de Harry Potter. Mas enfim. De Batman você gosta, né? O Batman eu gosto. Mas eu fico tipo assim. Sabe por que eu não tenho problema? Sabe por que eu não fico ressentido? Porque eu não fico, mãe, você me privou da minha infância? Não. Porque a minha mãe ama Jesus. Ela ama Jesus e ela me fez amar Jesus desde cedo. Entendeu? Por mais que eu fui me converter mesmo, assim, só com 16 anos, ela me fez amar Jesus. Entendeu? E tem um livro, que eu não lembro do autor, mas que chama O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. Quando eu liderava a célula, lá em 2017... 2018, a galera me perguntava assim, mano, fumar é pecado e tal? Eu falava assim, mano, eu nunca vou te falar o que é pecado e o que não é. Eu não posso. Porque se eu tirar isso de você e não colocar uma coisa em troca, vai vir outra coisa muito pior. Entendeu? É aquela ideia lá dos demônios, né? Que sai e se não coloca Jesus dentro, volta com mais volta 7. E é isso, mano. O problema dos pais cristãos hoje é que, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando dos filhos, eles estão querendo tirar dos filhos um prazer mundano que eles podem ter, mas eles não estão colocando amor por Jesus. Esse é o problema. Eles não estão ensinando aquela criança a amar Jesus. E aí acho que tem uma questão aí que é meio... É uma tradição batista, viu? Vou criticar o batista. Eu sou batista. Mas eu vou criticar um pouco. Olha só. Não estou falando que existe um documento oficial dos batistas que fala sobre isso, não. Tá bom? Mas... me responda, com qual idade é normal uma criança batizar? Nos batistas, normalmente aos 14. Pelo menos de onde eu vi. 12 a 14. 12 a 14. Eu não era batista, então eu não sei. 12 a 14, não é? 12 a 14. Sim. Agora eu te pergunto. O que isso implica sobre uma criança com idade menor que isso? Que ela não tem capacidade de entender o evangelho. Não é? Por quê? Porque o batismo batista pressupõe que a pessoa concorda com aquilo. Né? E se ela só pode batizar a partir dos 12 anos, o que está dizendo? Uma pessoa de 11 anos não tem capacidade cognitiva de entender o evangelho. Não tem. Gente, eu tenho uma prima de 8 anos que ama Jesus. Ela ama Jesus. Não sei se ela entende, mas ela ama. E aí entra a questão de que esse amor a Jesus vai muito além de recitar uma quantidade de artigos, digamos assim, e aí, porque é muito rico isso, né, cara? Eu acho lindo também, que é essa questão de um amor que é prático também. É porque falar que é prático é muito simples, né? Mas assim, poxa, cara, é porque me faltam palavras assim, para explicar de verdade. Mas que está para além dessa questão intelectual apenas, né? Sim. Que, por exemplo, no dia a dia, principalmente para criança, é muito importante que ela entenda que as atitudes dela demonstram que ela crê em alguma coisa, sabe? Aí eu lembrei aqui da Tish Warren, né? Que é um livro que eu amo do Liturgia do Ordinário, em que ela cita vários exemplos onde ela vai ensinar a filha dela que alguma coisa simples que ela faz no dia a dia pode demonstrar o amor dela por Jesus. Sim. Ou pode demonstrar algum aspecto da fé. E ela fala em vários momentos de partes da liturgia deles, né? Por exemplo, quando ela entra na igreja, ela passa a mão na água do batismo e lembra que um dia ela morreu e ressuscitou para Jesus. Então, coisas assim são muito possíveis de ser passadas por uma criança, e essa criança ela começar a viver a fé dela de uma forma prática, né? De uma forma para muito além de recitar algumas frases, digamos assim. Né? A criança ela não consegue falar as nossas palavras, mas ela tem uma linguagem. É o lúdico. Sim, ela tem o lúdico. Então, assim, é muito interessante isso, porque, tipo assim, a gente pensa assim, nossa, não, a criança não
ela vai achar esquisito a gente... Tipo, vamos tirar ela do culto, vamos colocar ela na salinha das crianças, porque se ela ficar no culto, ela vai achar estranho a ceia. A galera comendo a ceia, a galera chorando e tal. Por que isso é estranho? O que é estranho para uma criança? É algo que é estranho fora do contexto dela. É algo que não faz parte do contexto dela. E para uma criança, inicialmente, uma certa idade, quase nada é estranho, né? Ela é uma carta... Exatamente. Ela é um papel em branco. Né? E por que isso se tornou estranho? Por que torna estranho a convivência dela no culto? Porque para os pais também é estranho. Sim. Entendeu? Porque os pais não vivem isso dentro de casa. Entendeu? Então o testemunho dentro de casa é a coisa mais crucial para uma criança. Sim. É a coisa mais crucial. Tá, isso aí que você citou, né? Porque é estranho para criança estar no culto. E interessante, porque na minha casa, minha mãe tinha a cultura de fazer o culto doméstico com a gente. A gente cantava hinos, lia a Bíblia, estudava, orava. Chegava na igreja, mesmo no culto dos adultos, as mesmas músicas que a gente cantava lá em casa, cantava no culto. Orava do mesmo jeito, tinha uma exposição bíblica do mesmo jeito. Era mais natural para mim, mesmo lá com 5 anos, no culto de adultos, pô, tô acostumado mesmo. Eu já faço isso todos os dias lá em casa com minha mãe, agora eu vou fazer com tanto de gente. Então, mesmo que eu não tivesse toda a compreensão, mas aquilo já era natural para mim, né? Sim, sim. E assim, eu acho, assim, eu não sou casado ainda e não tive a oportunidade de botar isso em prática ainda, né? Mas eu gosto da ideia de ter uma constância bem frequente de cultos domésticos. Sim. Não só um dia por semana, sabe? Tipo assim... No seu caso era todo dia? Todos os dias. Exatamente. Todos os dias. É mesmo, que legal, Isso cara. que eu acho. Eu acho que assim... Legal demais. Deveria ser todo dia, porque você não cultua a Deus só uma vez. Entendeu? Tem que ser todo dia. Ah, é chato. Meu irmão, aprende a amar, porque é isso que você vai viver essa eternidade. Entendeu? E tá para muito além dessa coisa que a gente vive no culto às vezes, que é o empolgante, digamos assim, né? E aí, novamente, a gente volta em liturgia e volta na questão do Smith lá, que é essa repetição, que é essa questão do hábito, né? Os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais, que instalam em nós esse amor, às vezes, de uma forma muito mais profunda, né? Sim. E quase inconsciente, digamos assim. Isso me traz à memória o fenômeno que está acontecendo da imigração, né, do protestantismo para o catolicismo, né? Sim. Em massa por parte dos jovens. Sim. Né? Tipo, Que loucura, né, como cara? assim, né, velho? Pra gente que viveu uma coisa onde se converter era sair do catolicismo e ir pro evangelicalismo, né? Isso Isso é doideira. é uma loucura, né? É. E é por um motivo muito engraçado. Que é tipo assim, o que a gente fez para atrair os jovens para a igreja? Vamos fazer uma boate, entendeu? Vamos total. pegar uma boate que parou de funcionar e vamos chamar de igreja, entendeu? Vamos fazer isso, vamos colocar luz, entendeu? Porque a mentalidade do pastor de jovens é essa, né? O jovem gosta de luz. Né? Só que Aí o jovem entra a gosta de... idolatria da estética. Que você Exatamente. falou, né? Mas o ponto é, o jovem gosta de profundidade teológica. Sim. Entendeu? Não profundidade teológica, no sentido de, tipo assim, todo jovem é fã de teologia. Não. Mas o jovem, ele ama a profundidade da realidade. Ele quer uma vida real. Ele quer ter perguntas respondidas, né? Mas Esse é o ponto. mas esse que é o ponto, porque a estética pode atrair, né? Acabou que o movimento evangélico usou muito isso, só que ela não sustenta. Não vai ter durabilidade aquilo. Se não tiver uma teologia profunda que aquilo vai fazer sentido na vida dele, fora da igreja, que aqui, ele vai estar na universidade, vai ter profundidade para lidar com as questões ao redor, só as luzes coloridas do culto de domingo não vai sustentar a fé dele, né? Não sustenta. Então, primeiro embate que ele tiver na universidade contra a fé dele, ele desvia da fé. Total. E esse é o problema. A gente está criando um culto, né? Um culto público, né? Que é um escape da realidade. Né? E isso é muito, muito bizarro, isso é assustador, porque, tipo assim, a gente tem muito essa noção de refúgio, né? Pô, tudo é um refúgio pra gente, né? A família é um refúgio, a igreja é um refúgio, nossa casa é um refúgio, tudo é refúgio. Mas, gente, o nosso refúgio é Jesus, entendeu? Sim. Tipo assim, não é a igreja. Então, assim, é claro, existe uma espécie de refúgio, mas não é um refúgio no sentido... Existe um abrigo, sim, uma casa na igreja, mas não é um refúgio que te tira da realidade, Sim. né? Muitas vezes Jesus já falou isso na oração dele, né? Que não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Exatamente. E a gente está pedindo pra gente ser tirado do mundo, né? Eu ouvi isso ontem, desculpa então, eu vi isso ontem no culto, inclusive, que no final do culto sempre tem uma
um slide lá que é o envio, né? Exatamente. Então, assim, é envio mesmo, assim. A gente aprende no culto coisas que a gente vai viver durante o dia a dia. E não simplesmente a gente tem uma colônia de férias ali onde a gente sai da realidade, dá uma relaxada, né, e volta. Não, a gente está como se fosse ensaiando coisas, né? Ensaiando realidades para que a gente execute lá fora, né? Sim. Isso E o Calvino tinha uma prática muito interessante na igreja dele, né? Que ele trancava as portas da igreja durante a semana. E é claro, hoje todo mundo tranca a porta da igreja, porque né, tem assalto, né? Calvino não estava em BH, né? Mas enfim, mas na época não era comum. Na época comum era deixar a porta aberta para que as pessoas pudessem ir lá e orar, então. né? Sim. Só que o que Calvino falava era o seguinte: não, irmãos. Vocês vão pro mundo, entendeu? Vocês vão pra cultura e vão viver o testemunho fiel de vocês lá fora, entendeu? É um chamado para ir lá fora. Enfim, então Calvino tinha esse apelo muito, muito forte. Sim. Né? E não é à toa que é daí que veio o neocalvinismo com contribuições caipirianas depois. Sim. Mas enfim, é uma tradição muito rica. Sim. Cara, pra gente caminhar na nossa conversa, a gente tá com um livro na mesa aqui desde o início. Arte e Espiritualidade, o Cristão e a Cultura Brasileira, que é do Rodolfo Amorim, Marcos Almeida e Davi Lago. A gente já deu uma esbarrada um pouco nesse assunto, mas a gente ainda não falou muito sobre a conexão com a cultura brasileira, né? A gente falou do cristão e a cultura, mas e a cultura brasileira? Sim. Você está lendo o livro e você já está abordando um pouco disso no Prisma, já tem um bom tempo, né? Desse diálogo com a cultura brasileira. Vamos entrar um pouco nesse assunto aí? Amém. Eu acho que isso é uma coisa muito louca, né? Porque, tipo assim, esse livro, gente, fica a minha recomendação de novo aí, porque eu acho que é uma grande contribuição. Cadê? É da Thomas Nelson, né? É da Thomas Nelson. É uma grande contribuição para o cristianismo brasileiro. Uma grande mesmo, né? Deve ter uns 400 páginas 500, de contribuição. 500. Aí, Rodolfo. Aí. Obrigado. Marketing Rodolfo. gratuito. É isso. Mas ele me mandou o livro, então eu posso fazer. Manda pra gente. Isso, Rodolfo. Qual é, Rodolfo? Estamos aqui do seu lado, pertinho. Mas eu vou fazer marketing gratuito para ele. Por favor. Mas enfim, tipo assim, a gente ignora. O Rodolfo fala isso, né? A gente tem uma pressa de se engajar com a cultura. E a gente fez um post no Prisma recentemente, chamado assim: Cristãos apressados ignoram o Brasil inteiro. E tanto de gente xingando a gente nos comentários, falando assim: a gente tem que ser pressa mesmo, Jesus está voltando. E isso mostra... Entenderam. Isso mostra exatamente o ponto. A gente está apressado demais. E o que acontece quando a gente está apressado demais? A gente não aprende a falar do jeito que eles falam, entendeu? Paulo não teve pressa. Paulo gastou tempo para aprender a falar a língua dos poetas gregos, entendeu? E ele citou os poetas gregos, né? Ele citou Arato, ele citou Epimênides, né? Ele citou um tantão de poeta, né? As más companhias corrompem os bons costumes, porque dele somos também geração, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Todos esses versos são pagãos, né? Paulo aprendeu a ler a cultura, né? Então, assim, nós somos totalmente alienados da nossa cultura. Alienados, a gente não sabe o que as pessoas estão cantando, entendeu? E o pior de tudo, sabe o que é o pior de tudo? Não é só que a gente é uma tábula rasa, que a gente não sabe a cultura brasileira. Não, a gente sabe muito de cultura. Sabe qual? Americana. Pois é. Tanto que o nosso estilo principal de música na igreja é o worship, entendeu? Não é nem adoração, é worship. Sim. Né? Então, assim... Não é nem adoração. Então, assim, a gente tem uma crise seríssima aí, né? E a gente está ignorando. A gente está ignorando o Brasil. E o Davi Lago fala uma coisa muito interessante, que nós temos uma dupla cidadania. Nós somos do céu, cidadãos do reino, mas também somos cidadãos brasileiros. E onde Deus nos plantou, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que amar os locais que foram colocados. E quando eu falo de amar o Brasil, eu não estou falando de um patriotismo cego, não. Porque a gente está vendo muito isso daí. Mas a gente não está falando de um patriotismo cego. A gente está falando, na verdade, de um patriotismo equilibrado, que ama o Brasil e trabalha em prol do Brasil. Em prol do Brasil, né? Que se preocupa com o bem comum, que está preocupado, né, com a nossa nação, enfim. Cara, e quão mais rica vai ser a nossa evangelização se a gente fizer isso, né? Pois é. A gente vai responder perguntas que estão sendo feitas, a gente não vai ficar
gritando por aí coisas que as pessoas já não estão perguntando mais. Né? Total, mano. Tipo assim, a gente tem que estudar a cultura brasileira. Sim. A gente tem que estudar a Semana de Arte Moderna, entender quais são os anseios da Semana de Arte Moderna, os anseios da antropofagia, né? Os anseios da fé de Gilberto Gil. Poxa, linda. Mas enfim, tem muita coisa boa. Sim. Cara, a gente precisa ir caminhando pro final. Sim. Tem mais algum ponto importante aí, Bruno? Porque eu já queria... Cara, tem vários, mas enfim. Tem que voltar aqui, cara. Tem que voltar Tem aqui. que voltar. Só chamar. É a parte 2. Mas então, vai ter a conferência do efeito Prisma Sim. sobre ao Deus desconhecido, que exatamente conseguimos fazer essa exegese da nossa cultura e apresentar o evangelho a partir do... Né, e contribuir na nossa cultura. Fala da conferência e... Né, desse tema aí também pra gente. Maravilha. E esse trecho é exatamente o trecho que você falou, né? Que Paulo cita um poeta, sim. né? Sim. Ao Deus Desconhecido vem de Atos 17, né? Esse trecho que mostra Paulo realmente interpretando o que estava por trás, quais eram os anseios dos gregos, né? Dos atenienses, né? Tanto que ele fala, né? Atenienses, vejo que são muito religiosos, né? E a gente tem que aprender a ler nossa cultura, porque a nossa cultura é muito religiosa. Sim. Muito religiosa. Enfim, então... a gente fez essa conferência justamente para ajudar pessoas a saberem ter essa interação cultural de uma maneira mais sóbria, né? A gente quer aprender a ler a cultura, enfim. Então, o nome da conferência é O Deus Desconhecido, o clamor da cultura e a realidade de Cristo, né? Como que a gente pode apresentar de forma fiel e contextualizada a realidade de Cristo às pessoas. Enfim, então vai rolar dos dias 24 a 26 de novembro, presencialmente na Igreja Esperança, em Belo Horizonte. Mas para quem não puder assistir, não puder vir presencialmente, vai ter online. E também vai ficar gravado por 1 ano. Então, se a pessoa não puder assistir, vai ter uma gravação excelente do Fábio, que você sabe que é muito boa. Aí é brabo. Sabe muito. Então, assim, vai ficar gravado por 1 ano, com alta qualidade, e o diferencial é que vai ter exposição de arte. Nossa. Vai ter exposição de... Vai ter show, vai ter pocket show, vai ter roda de forró. Olha aí. Isso. Aí eu curto. Aí sim. Vai ter... sabe que eu danço forró, né? Você é fera, você... Vai ter exposição de quadros, de poesia, de fotografia, de curta-metragem. Enfim. Então vai ser muito massa, E muitos palestrantes legais. Sim. Desse livro aqui, ó, não vai vir o Marcos Almeida, mas vai vir o Rodolfo Amorim e o Davi Lago. Olha só. Davi Lago vai falar sobre exegese cultural, Rodolfo Amorim vai falar sobre cultura brasileira. Vai vir o Julinho de Tchelica, do Candeeiro. Nossa, brabo, né? Vai vir o Felipe da Guia, do Candeeiro. Vai vir o Canto também. Verbo. Vai vir o Samuel Palmeira. O Samuel Palmeira, inclusive, venceu o nosso concurso cultural na categoria de música. Então, assim, top. Vai vir a Vanessa Belmonte. Vai vir o David Heiker. A galera toda do Prisma. O David Heiker, inclusive, é do Prisma. Quem mais que vem, mano? Só a galera mais ou menos, né? Tá vendo? Vai vir o Alan Porto, que fala muito sobre o Schaeffer, que é um outro filósofo que influenciou a gente bastante. Sim. Né? Eu tô com medo de esquecer alguém, velho. Sem roteiro aqui é difícil. Cara, são muitos nomes. É muita gente. Não, mas vai lá na página, né, do Prisma, inclusive. Sim, Como vai ter o arroba lá do Prisma. @Efeito Prisma. Isso. Mas tem o site da conferência, né? Deus Desconhecido, né? Audeusdesconhecido.com.br. Você pode fazer sua inscrição. Legal. Quando que esse podcast vai sair? Essa semana, dia 21. Então, gente, corre porque o segundo lote tá aberto. Beleza? Não, mas o segundo lote a partir do dia 20, né? É porque o primeiro fecha hoje. Ah, sim. Hoje é dia 19, o podcast vai ao dia 21. Isso. Aí, maravilha. Isso. Estaremos lá, você vai estar, né, mano? Vou estar, vai estar lá. Não é possível. Já se inscreveu? Não. Tem que escrever, cara. Vou ter que comprar Eu peguei hoje, o primeiro lote. Aí, hoje é o último. Vou ter que comprar hoje. Aí, amém. Inclusive, pro segundo lote vai ter a possibilidade de grupos de desconto? Vai. Porque isso eu aí, entrei. Se você quiser juntar 5 pessoas e pegar desconto, de 5 a 10 pessoas a gente dá desconto, beleza? Sim, legal. E é proporcional ao número de pessoas. Então, Sim, 5% a 10%. Sim, legal, eu tô indo com um grupo de 10 pessoas, a gente pegou 10% de desconto. Isso aí. Se você levar 100 pessoas, você ganha 100%. O limite é 10, né? O limite é 10, claro. Vou levar. Mas, pô, se levar 100 pessoas... Merece. Você vai de graça. Se você levou 100 pessoas, você vai de graça. Você vai de graça, exatamente. Você ganha 100. Mas é isso. A gente tem um quadro aqui, vamos fechar com fofoca reversa. Perfeito. Que a gente indica... Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente já entendeu o que é o fofoca reversa. Toda vez eu fico explicando. Mas a gente gosta de falar bem de algumas coisas, né? Às vezes é o primeiro. Tô chegando aqui agora. Falar bem de coisas boas.
né? Então a gente indica livros, música, páginas profissionais, enfim, qualquer coisa que quiser indicar. Eu vou começar com a minha indicação, vou até ler o nome certo aqui para não falar o nome errado do livro, às vezes eu falo isso. Do Miroslav Volf, o livro, eu nunca sei se estou pronunciando o nome dele certo também, né? Isso mesmo, né? É o livro Uma Fé Pública. Eu li ele já tem algum tempo, uns 4 anos, mas ele vai falar de algumas abordagens, não só do cristão, que ele até pega um pouco de exemplo de outras religiões, né? Com a cultura, do religioso com a cultura, e aí ele fala de algumas abordagens possíveis, né? Você pode ter uma abordagem ociosa, que você não influencia em nada. Você já leu? Esse não? Eu folhei o Abraço e Exclusão. Ah, sim. O Wolff está produzindo muita coisa, né? Ele tem sido muito citado também por outros autores. Você pode ter uma abordagem coercitiva de que você simplesmente impõe, ou você pode ter uma abordagem que é o que a gente está falando, passou esse podcast todo falando, né? De um diálogo com a cultura. Mas enfim, o livro é muito bom. A gente teve, logo no início da pandemia, foi no início da pandemia, né? Então não tem tanto tempo assim que eu li, vai para 3 anos aí, 2020 ali que eu juntei alguns amigos pra gente ler e discutir. O link vai estar aqui na descrição do YouTube também desse livro, tá no Kindle Unlimited, até quem tem assinatura aí na Amazon, enfim, tem impresso, tem todas as formas. Beleza. Show. Foco reversa? A gente falou aqui sobre Schaeffer rapidamente aí, agora há pouco, né? Falou sobre Rodolfo Amorim, e eu quero falar de uma palestra do Labri, que é Sacramento do Momento Presente, tá? É uma das palestras assim que mais explodiu a minha cabeça. A gente é indicado a ouvir ela, né? No início do curso do Labri. Você tem que ouvir. É um negócio. Tá disponível onde? Tá no YouTube. Ah, tá. E tem muito a ver com o Vortex. Isso. Sim. Que é exatamente a forma de você ver o agora, né? É um negócio assim, eu não vou saber nem explicar, cara, é muito bom. Mas realmente tá ligado a essa questão da forma como você vê a realidade, tá relacionado da forma como a gente, né, nesse tempo, interpreta tudo aquilo que a gente está vendo. Enfim, vê lá. Sacramento do Momento Presente. Tá no canal do YouTube do Labri. Show. Isso. Bom, eu vou indicar a Bia Neves, que é uma artista que acabou de lançar o primeiro álbum dela, chamado Now. É lindo o álbum, tem participação do Samuel Palmeira, que vai estar com a gente na conferência. Então, vai lá conhecer e apoiar o trabalho dela, porque assim, nós precisamos apoiar bons artistas que estão produzindo boa música no Brasil. Amém. É isso aí. Bia Neves Now, não já conhecia, mano? Não, olha só. Que eu vi. Vai Bia lá. Neves, legal. É bom. Sei que você conhecia todas as coisas. Ainda não. Mas é isso, fechou. Você que está assistindo a gente, está acompanhando a gente, pode apoiar, né? Falar isso mais uma vez. A algum lugar da tela está aparecendo aí um QR Code. Pô, se você veio até aqui e você recebeu 32 indicações de livros, 53 de filmes, pô, contribui com a gente. Você está sendo muito enriquecido por isso aí. E tá aí o nosso código PIX. Também você pode contribuir com o Vitral e você pode também apoiar como um patrocinador, né? A gente está aqui com as canequinhas novas. Isso. Né? E também algumas pessoas que têm apoiado com outras coisas, mas você pode anunciar no Vitral com a sua empresa, com a sua marca. Fica a dica aí da Imaginar Cara e Canecas, o link deles também vai estar aqui na descrição. Siga o Vitral Podcast aí nas plataformas, estamos em todas as plataformas aí, Spotify, Deezer, esses negócios todos. E em todas as redes sociais. Estamos até no TikTok. Olha aí. Fazendo dancinha lá. Nunca faremos. Amém. Mas no Instagram, TikTok, Twitter, todos os lugares lá, Vitral Podcast. Fala de novo aí a sua rede social também e a do Prisma, por favor. Tá. Meu Instagram é o Gabriel Pacheco. E tem o Efeito Prisma também. Efeito Prisma. @Efeito Prisma. Eu aconselho que você também dê uma olhada no YouTube do Efeito Prisma, porque a gente tem muito vídeo legal lá. E vai na conferência, meu irmão. É isso aí. É isso aí. Links de tudo na descrição do YouTube. Se você está ouvindo em outra plataforma, vai lá no YouTube também e dá uma olhada. Mas é isso. Beleza, tamo junto. Obrigado, mano, por você estar aqui, viu? Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Tem que voltar, cara. Tem que voltar. Vai Pode ter deixar. muita coisa. Mas só chamar. Só chamar e desde que não seja em 2022. Não, eu dou um jeito. Tô agarrado. Eu dou um jeito. Segunda-feira a gente tem que trazer mais gente do Prisma, que vocês têm uma galera muito boa, né? Tem. Legal. Todos de BH vão ter que passar aqui. Todos. Show de bola. Mas é isso. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. Fechou.